estado. Sim. E os números não batem. Batem. A gente tem diariamente informação do transporte urbano. Diariamente é dito quantos passageiros saem por reta. Nós temos os dados dos nossos 240 fiscais que correm a cidade todos os dias. Sim. E esses números não batem. Nossos números giram em torno de 60% da movimentação, 60% de isolamento. Então, e o Estado... o Estado põe 38, se eu não me engano. Isso, última quinta-feira. Não bate com o nosso de jeito nenhum, e está longe. Nós colocamos, por exemplo, nós tínhamos 100 mil pacientes, em média, diários, antes da quarentena, do decreto, de isolamento, distanciamento. Hoje nós temos em volta de 32, 33 mil usuários de transporte público. São dados fidedignos passados diariamente. Nós temos o que aumentou da último nosso, vamos dizer, flexibilização, aumentou em 3.800 passageiros em média diária, de segunda a sexta. Porque não foi uma coisa assustadora, né? Não correspondeu mais ou menos a 4% do que era anterior. Então não foi uma coisa assustadora, 10% depois do decreto. Então não é uma coisa assustadora. E os fiscais nos trazem, por exemplo, o que não está sendo obedecido, onde está as multas, o número de multas, o número de estabelecimentos. E nós chegamos à conclusão que nossos dados hoje são mais fidedignos desses que são publicados. Sim. Então a gente não vê necessidade. Existe sim. Existe furo pontuais, né? Como estava vendo lá no jardim ali do Quinta do Golfo, no parque do Quinta do Golfo, tomamos providências. Existem alguns detalhes que a gente vai cercando, né? Existem furos, claro, mas são pontuais, a gente não vê como um todo, não. Entendi. Os números que estão acontecendo de número de casos eram números esperados. Não está fora da nossa estatística, né? Porque você não pode manter um isolamento muito fechado durante muito tempo, porque senão ninguém se imuniza. Sim. Né? Então tem que ir gradativo. Nós estamos com uma tranquilidade ainda muito boa no atendimento, no número de leitos. Então a gente não acredita que esses dados são fidedignos, que a gente tenha que segui-lo à risca. E qual gestão que será feita junto ao governo do estado para tentar rebater isso? Porque após o dia 10 a informação que a gente tem é que quem não tiver acima de 50% não vai ter, não vai participar da nova etapa da flexibilização, né? Na realidade, o que chegou para a gente não foi esse dado só vai servir para cidades com menos de, não sei se 500 ou 200 mil habitantes. Que as cidades de maior porte, 500 mil, não sei se 500 ou 200, não posso te afirmar com certeza. Sim. Independente da movimentação, elas continuarão com o decreto vigente hoje. Então vai servir mais para orientação de cidades de 100 mil, 150 mil, 200 mil habitantes. E cidades de grande porte, né,
E, independente do movimento, eles vão manter o decreto. Essa que é a informação extraoficial que chegou para a gente. Sim. E essa questão do lockdown aqui em Rio Preto, então como é que fica? Não, lockdown não vai ter agora de maneira nenhuma. Nós não temos dados que nos justifiquem isso. Tá. Não tem dados que justifiquem lockdown em Rio Preto hoje. Entendi. Né, e essa questão, o senhor vai fazer algum tipo de dossiê para mandar para o governo do estado para falar, olha, os números a gente não concorda, que não são esses, a gente não concorda que isso está correto? Na realidade, o que eu tentei saber essa semana Hum. foi a metodologia usada. Tentei ter informações dessa metodologia e não consegui dados que me falassem, olha, a gente considera qualquer celular do seu endereço que esteja mais de 200 metros, mais de 500, mais de 1.000. Eu queria ver, eu tive vontade de saber isso aí, mas não consegui essa informação. Entendi. Eu acho que para o governo publicar uns dados como esse, que vão ser decisivos na tomada da decisão final de fazer, acho que esses dados deveriam ser amplamente publicados, quais são os critérios de locomoção, de que maneira eles analisam esses dados, e isso até agora ninguém sabe. Então, eu particularmente não tenho essa informação. Eu acho que para você tomar decisão, você tem que ter dados junto que a população saiba o porquê. Entendi. Eu não vejo uma metodologia que eu possa analisar e criticá-la. Ou falar, não, está tudo certo. Eu não vejo isso. Quem que participou hoje da reunião, secretário? Como é que foi? Todo o comitê. O prefeito também participou ou não? Não. Foi só o comitê. Ah, entendi. Na verdade, não. Então, o senhor acredita que não vai ter mais, não vai avançar a flexibilização em Rio Preto depois do dia 10 de maio, pelos dados? Vai depender muito do governo do estado, do que ele flexibilizar. Se o governo do estado abrir, nós vamos ter que fazer um estudo, ver se existe alguma flexibilização possível, entendeu? Hoje Nós vamos fazendo um dossiê. Esse dossiê vai ser publicado provavelmente entre terça e quinta-feira, de que quais são os indicadores que teremos para flexibilizar ou fechar o isolamento. Esse documento já está sendo elaborado há uma semana, tomando como base vários dados e assim por diante. Então, esse dossiê vai ser lançado, vai ser apresentado à imprensa, à população, provavelmente entre terça e quinta-feira. E ele vai trazer qual o tipo de proposta? Ele vai ser a guia, ele vai depender de dados epidemiológicos, vai depender de dados de leitos hospitalares, de capacidade de atendimento da população, vai depender do isolamento, a que nível está o isolamento. Então, ele leva em várias considerações qual é o momento de você flexibilizar ou fechar, e se flexibilizar, quais são os tipos de estabelecimentos que irão flexibilizar gradativamente. Entendi. E qual que é a tendência? Isso aí nós estamos formulando porque a gente acha que a população está precisando saber disso. Né? Se for flexibilizar, vai flexibilizar o quê? Né? Então, para também não gerar ansiedade, isso é feito atrás de muito estudo. Não é assim da cabeça da gente. Você vê muito estudo, analisa a aglomeração, analisa a necessidade,
várias coisas. Então, é um estudo que é feito, tem várias pessoas analisando a parte epidemiológica, a parte de isolamento, a parte da necessidade da população e assim por diante. Ele pode recuar, secretário, ele pode indicar aí a necessidade de recuo e fechar novamente Nesse momento, eu diria que não. Tá. Nesse momento, não. Mas, obviamente, se tiver uma ocupação de leito e uma capacidade da cidade, porque tudo, na realidade, quando você pensa isso, você não pode pensar o momento. Você tem que projetar tudo para 15 dias. Por quê? Porque você não pode estudar somente o momento. Que vai acontecer como aconteceu em vários outros lugares. A hora que você fecha é tarde demais. Aí já tem muita gente contaminada. Então, nossa intenção é sempre antecipar um problema, entendeu? E não deixar ele acontecer para depois tomar atitude. Por isso que a gente estuda diariamente como está a cidade, como que está esse estado. Então você não pode falar assim, olha, agora chegou a 80%, vamos fazer lockdown. Acabou, lockdown nesse momento já foi. Já está os outros contaminados, entendeu? Então não é assim. A gente tem que ir gradativo, estudando diariamente e ver o que acontece. Entendi. E projetar para o futuro. Quem que participa desse conselho hoje, do centro? Quem que, além do senhor, do comitê, o senhor? É o seguinte, existe representante da atenção básica, existe representante da urgência e emergência para nos fornecer os dados, tomar decisão, existe da vigilância sanitária, existe da especialidade, existe o virologista, que é o Maurício, existe, deixa eu lembrar mais quem, existe todas as áreas envolvidas, né? Sim. E a pressão de empresários que estão querendo pressionar para aumentar a flexibilização, secretário? Como é que vocês avaliam essa questão? Nós na realidade, nós avaliamos os dados técnicos. Certo. Nós não podemos e não devemos nos envolver em outras questões que não sejam técnicas. Agora, as decisões não técnicas, nós fornecemos os dados para tomada de decisão. Esse que é a coisa. Até o momento, eu digo, e eu acredito que sempre será assim, o prefeito, junto com os outros secretários, tem ouvido integralmente a parte técnica. Nenhuma vez cedeu a qualquer tipo de pressão que não fosse a parte técnica. Entendi. Então, eu vejo, porque é o que eu falei outro dia, inclusive no meu artigo, coloquei. Quando você faz uma decisão de restrição, é muito difícil para o comitê. É difícil, ele tem que fazer com muita convicção, porque ele sabe o que isso vai gerar para a população. Para o pequeno, principalmente o pequeno comerciante, inclusive os grandes, os empresários. Isso tudo a gente sabe o quanto reflete essas tomadas de decisões. Nós temos consciência disso. Mas a gente tem que olhar a parte técnica. Nós não podemos nos basear numa pressão ou outra, porque daí daí não tem razão do comitê existir. Entendi. Eles